Thiago Mendes vai ao CT do São Paulo e tem conversa com o Zubeldia. Vamos comentar aí sobre isso, tem atualização aí, tem boas notícias pro majestoso de amanhã contra o Corinthians, tem informação de mercado, de jogador negociado, vamos falar sobre isso e muito mais. Você que é novo no canal, meu querido, se inscreve, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo e hoje, sabadão, São Paulo finalizou a sua preparação para o clássico majestoso amanhã contra o time do Corinthians, né? Eu falo finalizou, mas já teve um treino, né? Hoje foi o único treino e já finalizou hoje, né? Porque literalmente só ia ter um treino antes do clássico aí, tá bom? Olha aí, o São Paulo finalizou na manhã deste sábado a preparação para a partida contra o Corinthians neste domingo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. O zagueiro Arboleda, que foi preservado do empate sem gols contra o Internacional na última quinta-feira, aparece nas imagens do treinamento e deve reforçar o São Paulo no time titular. Em Criciúma, o jogador não ficou nem no banco por estar aquém fisicamente após pouco tempo de treino e também com a cautela após ter uma bolha no pé. Tá, rapaziada? Então, ele treinou aí nesse sábado, tá bom? E deve, né, teoricamente, né, não dá pra confirmar, deve voltar o time titular do São Paulo neste domingão contra o time do Corinthians, tá bom? Olha aí, ó. Nesta manhã, o técnico Luiz Zubeldia orientou um trabalho de ataque contra a defesa, seguido de um jogo em espaço reduzido. Para quem teve maior minutagem contra o Inter, houve um cronograma de recuperação muscular. Olha aí, o jogo foi quinta e os caras ainda estão na fase de recuperação do último jogo, né? Mas segundo alguns, não pode reclamar não. São Paulo tem 2 dias a menos de treino, mas não pode reclamar porque é show, né? Segundo alguns aí, não pode reclamar não. Os caras estão em fase de recuperação muscular. E o jogo já é amanhã contra o time do Corinthians, né? Pra vocês verem aí, né, cara? Por conta do peso do jogo, o elenco está concentrado no CT da Barra Funda desde sexta-feira, tá? Desde sexta-feira, quando o time voltou de Santa Catarina para São Paulo, né? Tá todo mundo no CT ainda, tá? Dormindo lá, né? Treinaram, né? E se recuperaram na sexta, ontem e hoje também, né? Sexta e sábado, nos 2 dias de preparação que teve aí, né? Ninguém foi para casa, irmão. Concentração total ali no CT da Barra Funda pro clássico de amanhã, todo mundo concentrado aí, tá bom? Mas enfim, a boa notícia que a gente deve ter o Arboleda normalmente aí, tá bom, rapaziada? Excelente notícia, ele que não jogou na última quinta-feira, tá? Olha aí, rapaziada, retrospecto recente. Nos últimos 10 jogos entre Corinthians e São Paulo, é o seguinte, os últimos 10 jogos foram 5 vitórias do São Paulo, 3 empates e apenas 2 derrotas, tá? Então nos últimos 10 jogos, São Paulo perdeu apenas 2 jogos para o Corinthians aí, e vencemos 5. Nos últimos 10 jogos, o retrospecto é muito bom aí, né? A última vitória foi no Paulistão desse ano, 2024, que a gente quebrou o tabu, né? 2-1 pro São Paulo. E a última derrota foi na Copa do Brasil do ano passado, na semifinal, na ida, né? Quando a gente acaba perdendo aí pro Corinthians por 2-1, né? Que foi aquele jogo que o Luciano fez o gol, que ele chutou a bandeirinha, mano, deu um auê, uma confusão danada aí. E na volta a gente fez 2-0, né? Naquele golaço do Rato, aquela festa absurda da torcida. Lucas jogando pra caramba, a gente virou aí, né? O retrospecto é bom, né? Nos últimos jogos aí, esperamos que o São Paulo continue amanhã aí com um bom retrospecto, né? Ainda foi em retrospecto, rapaziada, olha só. O São Paulo ostenta a maior sequência sem derrotas entre os times da Série A em 2024. Olha que interessante. O São Paulo, tá até com a estatística do SofaScore, olha só. Maiores sequências atuais de jogos sem perder entre todos os times da Série A, né? O time que está mais tempo sem perder é o São Paulo, que tem uma invencibilidade de 12 jogos. Aí depois o Bahia do Rogério Ceni, que tem 10 jogos aí sem perder. Botafogo, 7 jogos sem perder. E Flamengo, 6 jogos sem perder. Então o São Paulo é o time da Série A que tem mais tempo aí de invencibilidade, né, cara? A última derrota, se não me engano, foi aquela pro Flamengo, 2-1, que foi o último jogo do Carpini no comando de São Paulo. De lá pra cá, o São Paulo não perdeu mais. Lembrando que o São Paulo está a 12 jogos sem perder. Com o Zubeldia é 11, né? Porque um desses 12 jogos foi a vitória contra o Atlético Goianiense por 3-0
né, lá em Goiânia, mas aquele jogo que comandou foi Milton Cruz, né? Naquele dia o Zubeldia chegou em São Paulo, né, foi no domingo, ele chegou em São Paulo nesse domingo, foi pra Barra Funda, depois viajou pra Goiânia pra ver o jogo. Aquele jogo era o Zubeldia, tá? Então o Zubeldia tem 11 jogos de invencibilidade. O São Paulo tá 12, né? Porque tem um jogo com o Milton Cruz. Aí esperamos que amanhã a gente mantenha esse retrospecto aí. Evidentemente que uma hora essa sequência vai ser quebrada. Uma hora a gente vai perder. Não tem como ganhar todos os jogos, vai ser invicto pra sempre. Uma hora a gente vai perder aí. Mas esperamos, cara, que não seja amanhã com São Paulo. Pelo amor de Deus, amanhã não dá, cara. Não dá pra perder pra esses caras aí, tá bom? Aí, rapaziada, olha só que interessante, falando sobre estatística ainda, olha só, em 2023, tá, 2023, aí o São Paulo ficou também 12 jogos invictos, né, que foi 11, perdão, que foi com o comando do Dorival Júnior, aí, né, que dá aí mais ou menos 17% de todos os jogos do ano sem derrota, que foi o período ali que o Dorival chegou, né, aí a gente teve outra sequência aqui, olha só. Em 2022, ainda com o Rogério Ceni, a gente chegou a ficar 15 jogos sem perder com o Rogério Ceni, tá? 15 jogos sem perder com o Rogério Ceni. E em 2021 também tivemos uma boa sequência de invencibilidade que foi com o Crespo, né? O Crespo ficou 14 jogos lá em 2021 sem perder, né? Então são aí algumas marcas, né, que alguns técnicos de São Paulo têm de invencibilidade aí, né? O Dorival chegou a ficar 11, o Ceni chegou a ficar 15, o Crespo chegou a ficar 14. O Zubeldia tem 11 de invencibilidade. Se você vai bater alguma dessas marcas aí, a maior sequência é do Ceni, né, que ficou 15 jogos sem perder aí. E eu nem lembro também dessa sequência aí que o Ceni ficou 15 jogos sem perder, até porque tem tempo, tá? 2022 aí, certo, meu querido? Vamos avançando agora, rapaziada, olha só. São Paulo tem a segunda maior média de público do Brasileirão em 2024 até a 8ª rodada, tá bom? Tem aqui o ranking, olha só, no Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Esquece Paulistão, Libertadores, tá? Copa do Brasil, apenas Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a maior média aí, né, com 52.625 torcedores aí de média por jogo. Em segundo, aparece São Paulo com 43.798 torcedores por jogo. Aí em terceiro tá o Corinthians, né, perto de São Paulo, com 42.669 torcedores de média por jogo, isso só no Campeonato Brasileiro, tá bom? Se eu não me engano, cara, né, depois eu vou até procurar essa estatística, mas se eu não me engano, a média de público do São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado era maior do que essa, né? Se eu não me engano, depois eu vou até confirmar aí. Se você for olhar a estatística da média de público geral, contando todos os campeonatos, o São Paulo tem pouco mais de 46 mil, né? Quase 47 mil de média aí, contabilizando todas as competições, né? Contabilizando todas as competições aí, né? Que já é maior que o do ano passado. Mas enfim, a torcida de São Paulo, né, cara, cada vez mais enchendo o estádio, que é muito bacana, muito legal aí, tá bom, rapaz? Mas enfim, vamos lá, vamos falar de mercado da bola aí, tá? Olha só, informação do blog do São Paulo. Lateral do São Paulo recebe sondagens após se destacar, rapaziada. Tá aí, ó. O volante daqui a pouco é o Thiago Mendes. Vamos falar de lateral agora. O Rai Ramos, tá? Parece que encontrou o seu caminho no Ceará. No time alvinegro, ele foi campeão cearense em 2024. Teve nele um dos seus grandes destaques que derrubaram o Fortaleza. O Rai Ramos marcou gols e teve grande repercussão. Ele segue fazendo boas partidas pelo Vozão e até marcou gol na última semana para a derrota, né, para o Vila Nova, né? O Ceará perdeu para o Vila Nova, mesmo assim ele fez aí o gol. As atuações e boa fase despertaram o interesse de outros clubes e o jogador pode ter outro destino na janela do meio do ano caso cheguem propostas. Por enquanto, apenas sondagens, tá? Então o Rai Ramos está jogando muito bem lá no Ceará, né? Chegou metendo golaço até, aí foi campeão cearense com ele fazendo gol na final, e pode ser que ele saia do Ceará no meio do ano e possa ir para outro clube, porque tem sondagens aí de outros clubes no Rai Ramos. É o Rai Ramos que jogou pouco no São Paulo, tá? Esse pessoal fala, pô, o Rai Ramos é o lixo, horrível, isso aqui. Cara, ele jogou pouco no São Paulo. Evidentemente que ele não foi bem nas oportunidades que ele teve, né? Mas eu acho que o recorte do Rai Ramos no São Paulo foi pouco, né? Não tô defendendo ele, falando que ele tem que voltar, nada disso, tem que voltar não. O São Paulo tem que negociar ele, apesar que foi contratação
obscura ali, uma contratação estranha, né, cara? Ele fez um gol no Corinthians no Campeonato Paulista do ano passado e o São Paulo foi lá e contratou ele, né? Uma contratação meio sem sentido, apesar que o São Paulo tava naquele imbróglio ali com os laterais machucados, né? Depois o São Paulo trouxe o Natan de volta, mas enfim, ele é jogador do São Paulo. Se o São Paulo quisesse aí utilizar ele, podia pedir normalmente, né? Porque ele é jogador do São Paulo, ele voltasse aí. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Por enquanto, ele está emprestado ao time do Ceará, né? E jogando bem lá, né? Vamos ver se ele vai ficar lá em definitivo ou vai para outro clube, tá bom? Bom, vamos falar sobre o Thiago Mendes aí, rapaziada. Quero falar agora sobre o Thiago Mendes, que tem algumas situações aqui pra gente comentar sobre ele. A gente comentou a informação que o André Hernan trouxe ontem, né? Que teve uma primeira conversa ali do Thiago Mendes com a diretoria do São Paulo e que foi positivo. E que hoje, sábado, ele ia até o CT da Barra Funda para conversar com o Zubeldia. Tá aqui a informação do Globoesporte.com. Thiago Mendes vai ao CT do São Paulo, conhece o Zubeldia e aumenta a expectativa de retorno, tá? O meio-campista Thiago Mendes visitou o CT do São Paulo na manhã deste sábado, ao lado da esposa Kelly, e foi presenteado com uma camisa do São Paulo, para ele e para a família, e teve a chance de conversar pela primeira vez com o técnico Luiz Zubeldia. A própria Kelly Mendes, sua esposa, nas redes sociais, publicou uma imagem, né, de uma camisa do São Paulo com o seu nome, né, cara? A Kelly, que é a esposa do Thiago Mendes, fez um post no Instagram, né? Vou pôr na tela pra vocês, né? Tá ali ela com a camisa do São Paulo, o nome dela, e ali, né, claramente ali é o CT da Barra Funda, é o CT ali do São Paulo, né? Então tá aí a esposa do Thiago Mendes já esquentando aí, né, cara, essa possível volta dele pro São Paulo, já fazendo esse post aí, tá bom? O Kaique Silva, tá, da Rádio Transamérica, até colocou aqui, ó. Nessa reunião que teve hoje no CT da Barra Funda, estavam reunidos toda a diretoria do São Paulo, o presidente Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa, além do staff do Thiago Mendes, empresários, que é o Paulo Pitombeira, Alexandre Raposo e também a sua esposa, né, que é a Kelly Mendes. Então tava todo mundo aí no CT da Barra Funda, aí, né, cara, conversando aí. Parece, né, rapaz, parece que vai rolar aí a volta do Thiago Mendes. Não está confirmado ainda, porque ainda tem a negociação com o Al Rayyan, que é o time do Catar, que ele está jogando. Ele tem mais 10 meses de contrato com o Al Rayyan, né? Ele está interessado em voltar para o São Paulo. O Cruzeiro é um time interessante, mas ele vai dar prioridade para o time do São Paulo, né, cara? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Peguei até aqui uma estatística dele, ó. Como ele estava jogando no Catar, né? No caso tá aí, né? Porque ele tem contrato com o Al Rayyan ainda. Olha só, nas últimas 2 temporadas do Thiago Mendes, tá? Aí contando Al Rayyan e o Lyon, tá? Al Rayyan e o Lyon, ele teve aí 54 jogos, 38 passes decisivos para um volante, olha só. 307 bolas recuperadas, 74 desarmes e 76 interceptações. Números aí do SofaScore, tá? Números muito bons aí do Thiago Mendes, né, cara? Pô, eu já falei pra você, eu acho que seria uma excelente contratação se o São Paulo conseguisse trazer o Thiago Mendes, tá? Pra mim seria uma excelente contratação de uma posição que tá carente, o São Paulo precisa, né, que já tá sem o Bobadilla e sem o Pablo Maia, tá bom? Só que ainda falta a questão, como eu falei pra vocês, do São Paulo e o Al Rayyan chegar a um acordo. Ele tem mais 10 meses de contrato, não é que ele tá livre. Se ele tivesse livre, o São Paulo, pô, só negociava ali com ele o salário e as luvas, mas ainda tem que negociar ainda com o Al Rayyan a liberação, tá? A liberação aí, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Olha só, o André Hernan trouxe uma informação aqui muito importante, né? Porque o Cruzeiro era um dos times aí que estava interessado no Thiago Mendes, né? Até antes do São Paulo, né? Eu até imaginei que ele fosse pro Cruzeiro aí. E tá aqui a informação do André Hernan. O Cruzeiro não entrará em disputa por Thiago Mendes. A prioridade da Raposa está em outro nome, tá? Caminho livre para o São Paulo trazer o Thiago Mendes, que hoje visitou o CT do São Paulo e falou com o Zubeldia, tá? Então, segundo o André Hernan aí, né? O Cruzeiro não vai entrar em leilão, tá? E a prioridade do próprio Cruzeiro é outro jogador aí. E o Alexandre Vieira trouxe a informação, né? A gente até comentou no vídeo de manhã, que a prioridade também do Thiago Mendes, mesmo com o interesse do Cruzeiro, seria o São Paulo, né? Por ele já ter jogado aí, né? Ele tem um carinho pelo São Paulo, né? Ele até citou na conversa, né? Com o André Hernan trouxe a informação
ontem ainda, que nessa reunião que teve de ontem, sexta-feira, ele citou 2016, né, que o São Paulo foi eliminado na semifinal da Libertadores pro Atlético Nacional, prejudicadaço pela arbitragem, né, que foi um sonho que foi tirado ali. Esse ano o São Paulo tá na Libertadores, e evidentemente que chama a atenção de qualquer jogador que está negociando, se tá na Libertadores, aí chama a atenção, né? Então, Cruzeiro fora da parada, caminho livre São Paulo, parece que vai rolar aí, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.